O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, e fariseus e hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, Jesus continua gritando contra a hipocrisia. É a única coisa que tira Jesus do sério. A hipocrisia. Essa a gente não pode ter. Como que eu já falei ontem, como afastar da hipocrisia? Tentar colocar em prática o amor de Deus e aceitar que é um miserável e bater no peito, reconhecendo todos os dias toda a sua miséria e oferecer essa miséria para Deus. E dizer: sem ti nada posso. Não tem como ser hipócrita se você for assim. A hipocrisia nasce de preocupar-se demais com o outro e pouco contigo mesmo. Ver demais o defeito do outro e não olhar para os seus. É aquela historinha, né? Você olha o varal do outro e fala que a roupa está suja, e você vai ver, é o seu vidro que está sem limpar. Você olha com os olhos, isso cria o tempo inteiro hipocrisia. Também outra coisa que gera hipocrisia é uma moralidade, pessoa moralista, né? Que fica preocupada com picuinhas no dia a dia. Todas as picuinhas. E aí também, mais uma vez, aponta o que os outros não fazem. E olha o que eu faço, né? Eu não sou assim como eles, como dizia o fariseu na igreja. Eu devolvo o dízimo. Eu não sou como este do fundo, publicano. E o publicano que batia no peito, né? Senhor, eu sou um miserável. E Jesus diz que o primeiro não está justificado, mesmo devolvendo o dízimo, mesmo rezando. Além de tudo, ontem também Jesus fala isso do dízimo, né? Que o dízimo é só um caminho. Cadê? Vós pagais o dízimo da hortelã e da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como justiça, misericórdia e fidelidade. Vós deverias praticar isto, sem contudo deixar aquilo, sem contudo deixar de ser dizimista. Entendeu? Não é que uma coisa tem que substituir. Você é dizimista porque você ajuda a igreja, mas você tem que, além de ser dizimista, ajudar os pobres e praticar a misericórdia, a justiça, se colocar como uma coisa que é o mínimo, né? Você devolve uma parte do que você recebeu. Não é que você é melhor porque o outro não devolve, às vezes ainda, porque não tem consciência. Não é porque você devolve que você também tem suas exigências, seus caprichos, né? Acontece muito isso também. Às vezes, quando a pessoa devolve um dízimo maior, ela fica exigindo um monte de coisa. Então, o mais importante é focar na humildade. O problema todo, gente, gira
em torno de ser humilde. Quanto mais petulante você for, menos você vai ter graça de Deus. Quanto mais orgulhoso, orgulhosa, menos você vai ter graça de Deus. Quanto mais você preocupar com os outros e não com você, menos você vai ter graça de Deus. Às vezes a gente vê pessoas que vêm na igreja e chegam em mim e falam, porque fulano de tal está lá, ciclano frequenta a igreja. E daí? E o Kiko? O que você está preocupado com que o fulano está ali? Se é um assassino, se é um prostituto, se não é. O que muda se você vai vir aqui buscar a Deus e não a pessoa? Ave Maria, vai se preocupar com os outros. E outra coisa, você acha que os outros estão preocupados com você? Ninguém está te vendo, né? Larga dessa coisa. Eu gosto de sentar no fundo porque o povo fica me olhando. Olha, nada. Deixa como se fosse a grande, espetáculo da noite. Venha com humildade, venha buscar Jesus. Olha para cá, olha para o altar, olha para o sacrário, olha para aquele que é perfeito, para Santa Mônica, né? Nossa Senhora, para São José. Eles é que são os perfeitos. O resto, nossa, aqui está tudo no mesmo balaio. Tudo no mesmo saco, né? Ninguém presta por si só. Estamos a caminhos para morrer para nós mesmos, só vai prestar quem morrer. Aí você vê que ninguém presta mesmo. Quem não aceitar morrer, não vai prestar. Olha só que interessante, né? Bem, também na primeira leitura, tem algumas coisas interessantes que ajudam a combater a hipocrisia. São Paulo diz assim, certamente vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Muitas vezes pode acontecer do profeta, do padre, das irmãs, terem que trabalhar também pelo ganho. Eu já disse aqui. Aqui é uma paróquia estruturada. Então aqui, graças a Deus, através do dízimo, a gente consegue manter padre, irmãs. Eu, às vezes, como médico, às vezes tenho que fazer a parte social. E também eu tenho alguma questão minha pessoal. Mas não precisaria, de trabalho. Mas se vai para uma missão, na Amazônia, na África, onde não tem uma estrutura, todo mundo vai ter que trabalhar. Às vezes eu vou ter que trabalhar lá como médico mais, para sustentar um pouco, Uma irmã que é enfermeira vai também trabalhar, a outra que é psicóloga, para que mantenha a missão. Então é normal. São Paulo estava indo, naquela época não tinha estrutura. Então, por algum momento ele trabalhava, em outros momentos não, a comunidade juntava o dinheiro. É muito comum eles citar, obrigado pela oferta que vocês deram. Isso ajudou, o povo, vendo que São Paulo estava fazendo um grande trabalho, vai lá, faz uma oferta e fala, não, aqui você pode ficar à vontade, pai aos filhos. Por isso agradecemos a Deus sem cessar, por vós terdes acolhido a pregação da palavra de Deus. Isso que é importante. Não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é. Palavra de Deus, que está produzindo em vós, efeito em vós, que abraçastes a fé. Aqui é o seguinte, gente. Isso é muito importante para entender Santa Mônica, para entender a vida hoje. A palavra de Deus, que no Antigo Testamento chama Debar Javé. Quando eu, um reborréia, pecador, miserável, me coloco como instrumento, a palavra de Deus que sai não é minha, é dele. Ela entra no coração e não é simplesmente palavra humana que fica ali e depois a pessoa entende mais ou menos, depois esquece. Ela fica dentro da pessoa produzindo fruto, que pode ser hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 20 anos. O que quer dizer isso? Quanto mais você reza, mais você entende que existe uma eficácia da palavra de Deus. Por isso, gente, uma das coisas que mais se perdeu na sociedade atual, moderna, são os pais pararem de falarem de Deus para as crianças, porque acham que não entende nada.
Mas não é questão de entender. Quando você começa a evangelizar a criança, aquela palavra fica na criança. Entenderam isso? Não. Não é que a criança não entende o português. Não. Você pega a criança, olha, aqui está Jesus em presente. Ah, mas ele não está entendendo nada. Tá. A palavra fica lá. Aquilo que foi ensinado agora pode ter fruto com décadas. É isso que Santa Mônica não perdeu a esperança. Quando Santo Agostinho ia para o maniqueísmo, para aquelas seitas, ela começava a falar a palavra e rezava. Falar a palavra e rezava. Né? Reza o rosário, reza novenas. Mas falem. Reúnam em família, esposo, esposa, falem da palavra, leia a palavra. Põe as crianças perto, porque aquela palavra tem um poder que dá fruto, que fica ali. Acontece muito isso. Gente que vem na missa hoje, agora, recente, tinha pessoas que me odiavam enquanto eu estive em Porá. Que acabava comigo, para Deus e o mundo. Espumava a boca. Né? Vim para cá, uns 3 meses depois, veio aqui em casa, na minha casa, pedir perdão. Chorando. Por quê? Porque aquela palavra que eu falava, que eu odiava, ela continuava fazendo efeito. Continuou fazendo efeito. Né? Continuou. Eu lembro, o senhor me perdoa? Hoje eu sei que tudo que o senhor falava era verdade. Né? Eu quero, o senhor me perdoa. Na minha casa. Saiu de lá. Por quê? Porque a palavra... Por isso que eu falo, gente, eu prefiro que tenha raiva de mim do que seja indiferente. A indiferença é a pior coisa. Por isso que eu cutuco. Cutuco, né? Cutuco mesmo. Porque a palavra que eu falo não é humana. Não é minha. É divina. Então ela tem poder em si. Mesmo se eu morrer, ela está lá, viva. Porque ela não é humana. Olha só. Que está produzindo, não com palavra humana, mas divina. De Deus, que está produzindo efeito em vós, que abraçastes a fé. Que está produzindo efeito em vós. Não parem de falar em família, mas não ficar brigando. Falar da palavra de Deus, falar para o seu filho, falar para o seu marido, para sua esposa, reúne, leia a palavra de Deus, leia o Evangelho, faz uma meditação, explica para o seu filho, quando estiver passando na igreja, olha, aqui mora o Papai do céu, que nos salvou do pecado. É Ele que nos faz feliz. Não existe felicidade fora dele. Você nunca vai ser feliz sem Ele. Nunca. Entendeu? Você só vai ser feliz com Ele. Se você não rezar, você vai ser sempre frustrado. E eu não te criei para ser frustrado. Eu te criei para ser santo. Seja santo. Você está ouvindo, mamãe? Está ouvindo, papai? Seja santo. Seja santo. Seja santo. 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 Isso nunca mais sai. Mas não faz. Que Nossa Senhora e Santa Mônica nos dê juízo.